Quando começamos a estudar as linhas de pensamento tidas como orientais ou até mesmo práticas espiritualistas, um conceito que logo aparece é o conceito da serenidade. Porém, ele é muito mal compreendido dentro da nossa sociedade. Então, o programa de hoje nós iremos abordar um pouco mais sobre esse conceito oriental e traçar um paralelo com o conceito ocidental que conversa muito com ele. Serenidade é, do ponto de vista filosófico, o estado de não querer. Isso significa que o meu eu pessoal não deseja nada, não quer nada, ele não busca nada. Isso não deve ser confundido com a ideia de uma inação. Pelo contrário, quando o meu eu tira o seu querer, ele se torna sereno, ele permite que o meu eu superior, e aí dependendo das correntes filosóficas que você vai abordar, vai ter a ideia do vazio, esse vazio vai se manifestar em mim. E assim eu vou interagir com as outras coisas, com o mundo ao meu redor, como um igual. Não buscando aquilo que o meu eu inferior quer, mas aquilo que a interação demanda. Ela traz também para a gente um conceito que é o conceito de contemplação. A contemplação não é olhar alguma coisa e ficar pensando sobre ela. É interagir com o meio e se perceber parte desse meio. Ao contemplar um determinado ambiente, o ambiente como um todo pensa em você, porque você se torna o ponto de consciência deste ambiente. Você entende onde cada coisa está, a sua função, as suas interações. Você não pensa exatamente o que aquele objeto está fazendo ali. Você apenas sabe o que aquele objeto está ali. Você sente essa conexão entre esses dois iguais, porque tudo passa a ser a mesma coisa, um único ser ali sobrevivendo. Dentro do cenário ocidental, existe uma palavra que conversa muito com esse conceito, mas que antes de falar dela, a gente tem que dar 2 passos atrás e explicar de onde ela surge. No pensamento grego, surge a ideia do pathos. Pathos costuma ser traduzido para o português como paixão, mas o seu significado, em essência, é aquilo que atinge a alma. Então, tudo que mexe com a alma é considerado o pathos. Isso pode ser visto do ponto de vista da sociedade moderna como algo positivo, como o amor, ou como algo negativo, como o ódio em si. No caso do amor, a gente tem que fazer uma ressalva porque não é o verdadeiro amor, é o amor de paixão, é aquilo que te movimenta, que te dá intensidade. E você trabalhar a ideia do pathos é interessante, mas ao mesmo tempo gera algumas ressalvas que a gente precisa fazer. Do ponto de vista daquilo que é interessante, é que eu só consigo tocar outra alma através do pathos. Então eu preciso colocar intensidade em determinadas coisas. Um ator, para transmitir uma determinada emoção, uma sensação numa peça ou num filme, ou seja lá onde ele esteja se manifestando, ele precisa usar o pathos. Mas isso não significa que a sua alma está sendo atingida, mas ele está utilizando do pathos para atingir a alma do outro e fazer com que o outro perceba algo que porventura ele não estava percebendo até então. E através daí ele passa a ter uma determinada experiência de acordo com a sensação que é despertada dentro dele. O ponto de vista tido como negativo na sociedade é quando você não tem o pathos, e aí surge a apatia. A apatia, ela é a falta dessa emoção. Porém, antes de falarmos da apatia em si e percebermos como ela se caracteriza de maneira muito semelhante à questão da serenidade, a gente deve também lembrar que pathos é a origem do termo patológico, que é muito associado à ideia de doença, que é, na verdade, a ideia de que algo não está como deveria estar. A gente vai ter patógenos, a gente vai ter uma série de outras palavras que a sua origem vem do pathos. Então a apatia é a falta do pathos, ou seja, é a falta dessas emoções, é a falta desses estímulos na alma, o que num primeiro momento pode ser visto como algo ruim. Por quê? Porque se você não tem esses estímulos na alma, você não consegue interagir no mundo como um todo, e você precisa do pathos para poder se manifestar. Porém, a gente tem que fazer a ressalva lembrando que, como o pathos também é associado a uma doença, a algo que você não busca em si, a apatia ela não é necessariamente ruim. Ela se torna ruim quando você passa a não se sensibilizar com mais nada.
e você não utiliza o próprio patos para interagir no mundo. Isso não significa, ao utilizar o patos para interagir no mundo, que você tem um comportamento patológico ou que a outra pessoa também tem um comportamento patológico, mas significa que você utiliza de uma ferramenta de comunicação de alma para alma para interagir com aquela outra pessoa em um pé de igualdade. Conseguir compreender a ideia da apatia e a ideia da serenidade é fundamental. Percebermos que as duas acabam conversando com a ideia da ausência de um querer do meu eu inferior, mas ela não significa o vazio da vontade de um eu superior. Seja ele o meu próprio eu superior, seja propriamente o vazio ou qualquer outra questão transcendental que você possa considerar. Então é importante que nós tenhamos essa serenidade para não nos deixarmos abalar com as questões da vida, não desejarmos determinadas coisas, não desejarmos, na verdade, nada em relação ao nosso eu inferior, mas mesmo assim agirmos no mundo. Porque, uma vez que estamos no mundo, precisamos interagir com ele, precisamos atuar dentro dele, fazendo com que esse mundo superior se manifeste no mundo inferior. E esse mundo inferior se torne um espelho que possa refletir não o desejo do meu eu inferior, mas a vontade do eu superior. E até o próximo programa. Tchau, tchau!